Pois é isso aí, tô chegando aqui, viu? Gente, eu nessa minha jornada de vida que eu tenho, já com 76 anos de idade, eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito alegre, disposto, feliz, porque a gente tem que ser feliz, a gente não pode se entristecer com qualquer coisa, né? Então a gente tem que fazer, subir, crescer na vida, melhorar, né? Mas com Deus nós temos tudo. Deus é o principal da nossa jornada. Então quero dizer para vocês que eu nasci lá em Minas Gerais, um lugar pobre, lá nas fazendas, né? Meu pai retireiro, mexia com gado, tirava leite, né? Montava em cavalo bravo, amassava. Então era a lida do meu pai lá em Minas Gerais. E nas horas de folga, então meu pai tocava uma sanfoninha, 8 baixos. O nome dele era José Pereira dos Santos, mas apelidado de José Baio. Vamos falar José Baio, né? José Baio daqui, José Baio dali, o sanfoneiro, era o tocador de música naqueles bailes ao redor por ali. E eu, como já estava grandinho, né, já acompanhava ele, na idade de 13 anos, foi 12, 13 anos, então eu aprendi a tocar o pandeirinho. Então eu era o pandeirista do meu pai. Meu pai puxava a sanfoninha e eu pandeirinho em cima. Tá, aí vai, né? Então, cada lugar que meu pai era chamado para ir tocar, um baile assim, né? Então eu era o acompanhante do meu pai e lá, então eu tocava o pandeirinho lá, né? Meu pai na sanfona, eles diziam harmônica, né? Naquele tempo, né? 8 baixo, o Rio Grande do Sul é 8 soco, e assim por diante. Então, meu pai era aquele sanfoneiro e eu era o pandeirista. Então, e o baile velho corria frouxo a noite inteira, né? E daí, então, nós era convidados, nós ia a cavalo, né? Meu pai, às vezes, me levava na garupa do cavalo. Aí, de repente, eu já estava já montando também, e aí meu pai ia montado no cavalo, e eu também ia montado no outro cavalo, né? E nós atravessava o Rio São Mateus, lá por outro lado, lá pro lado da Prata Baiana, lá para aqueles lados lá. Então, tudo lá, meu pai era convidado para ir tocar a sua harmônica, sua sanfona. E eu era o convidado também, meu pai me levava para poder tocar o pandeiro. Então era assim. E com o tempo daí eu aprendi também a tocar duas músicas. Duas músicas. O nome de uma música era uma valsa. Era uma valsa, eu não sei o nome dela, mas era valsa. E a outra também, o nome eu também não sabia, porque foi uma coisa que eu mesmo inventei. Aí era manzuca, né? Então tá. Daí meu pai às vezes queria dançar, chamar uma senhora para dançar, uma prenda, coisa assim, né? E eu então ia tocar a sanfoninha para meu pai. Né? Então eu tocava duas músicas só. Aí eu começava numa. Começava primeiro na valsa. Tocava um tempão, uns 10, 15 minutos naquela valsa, né? Aí eu começava na manzuca. Tocava uns 10, 15 minutos, aí voltava de novo naquela valsa. Era aquele vai e vem, sabe aquele vai e vem assim? E o povo passava perto de mim dançando, né? E falava, segura, Salvador! E aí que eu tocava mais bonito, puxava o fogo da menina. Sabe como é que é? A gente ganhava elogio, então a gente só encarcava e ia tocando a sanfoninha e o povo dançando. Aquilo eu tocava 2 horas de música, né? Só que é aquilo, repetindo. Daí eu falava pro pessoal, gente, eu não sei tocar muito, eu só sei essas duas músicas, mas tá bom, tá bom, tá dando para dançar. Então o povo dançava, o povo tomava cachaça, e era assim naqueles bailes de antigamente, né? A cerveja é difícil, acho que nem existia, nem lembro, né? Porque se existisse cerveja, eu sei que existia também bebidas fortes, como conhaque, e outros tipos de bebida, mas a cachaça era a principal, que o pessoal às vezes tomava, né? E assim por diante.
Então aquele durava, rapaz, 2 horas, e eu tocando, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, né? A manzuca, a valsa, e assim por diante. O povo gritando, segura, Salvador, e vai, vai. E daí então eu mandava ver, né? Até aí meu pai voltava, tinha mais os outros sanfoneiros também, tal de Agenor, e mais outros, tal de João Silva também, era sanfoneiro, mas eles também queriam dançar. Aí então às vezes tocava, daí vinha meu pai, pegava a sanfona, começava a tocar, daí vinha João Silva, também começava a tocar, aí vinha o Agenor também começava a tocar, então eles iam se misturando assim, né? E na hora que eles tudo queria dançar, então era eu que pegava a harmônica, como diz meu pai, né? E tocava com o povo. Então naquele tempo a gente cresceu assim junto com aquele pessoal, lá em Minas Gerais, aquele lugar onde eu nasci, em Ataleia, né? Pertinho de Teófilo Otoni, na beira do rio São Mateus, né? Na Água Branca. Então, é muito alegre, um povo muito alegre, muito divertido, querido, um povo simpático, muito amigo, né? Então, é uma coisa muito boa. Mas daí, então, o que que a gente fez? Aí a gente mudou. Meu pai veio aqui para o Paraná, né? Já meus avós, meus tios, todos já estavam morando aqui no Paraná, morando ali na cidade, não na cidade, no município ali de Formosa do Oeste, mas morava no sítio. Meu avô comprou uma colônia de terra que fazia fundo com o rio Piquiri. Vocês conhecem o rio Piquiri, o rio famoso de muito peixes, né? Então, ali naquele rio Piquiri, então, a terra do meu avô fazia fundo com aquele rio. Aí a gente mudou para ali, né? A gente veio lá de Minas Gerais, isso foi em 1963, então nós veio para Formosa do Oeste, aí nós fomos para o sítio do meu avô, lá nós fomos tocar roça. Aí nós tocava roça, trabalhava com os outros, né, naquela lida, naquela carpindo, roçando mato, derrubando, abrindo cova para plantar café. Às vezes muita gente não sabe nem como é que é plantar um café, uma muda de café, abrir uma cova, né? Então naquele tempo a gente fazia tudo isso, né? Então, muito divertido. Tomava banho no rio Piquiri, nadava naquele rio. A gente naquele tempo não tinha medo de nada, porque a gente nunca havia falar que tinha bichos perigosos assim dentro de um rio como tem hoje, né? Assim, igual tem em Mato Grosso, ali no Rio Miranda, em vários rios, os matos, as onças, as pintadas, as onças pretas, as pardas, né? Tudo ali em Mato Grosso, como aqui também já tem algumas onças também. E tem também sucuri também, de grande, gigante, né? Então a gente nunca havia falar nada disso, né? Então a gente ficava à vontade, tranquilo, né? Porque hoje Deus que me livre. Eu, para mim entrar no mato, sozinho, não vou mesmo. Nem com um facão na cintura e um canhão. Não vou, porque eu tenho medo danado de onça, viu? Ainda mais agora, faz por aí uns 6 meses, que a onça comeu um caseiro ali em Mato Grosso do Sul, ali na Touro Morto, ali, né? Então aí que a gente ficou mais com medo. E tem muitas onças por lá, como aqui também já tem. A gente na nossa pescaria, nós temos ido pescar, né? Então a gente já tem visto. Nós já vimos uma parda, né? E vimos também uma preta, ali em Campos Salles, de Vila Margarida, na beira do rio São Francisco. Então ela veio na estrada e voltou, mas eu estava de carro, né? Então ela entrou dentro do mato, depois eu passei perto, né, dirigindo, só escutei barulho dela, né? Mas, então a gente tem fazido muita pescaria. Mas isso, como lá de Formosa do Oeste, então, daí eu fui trabalhar, conhecer mais lugar, né? Fui trabalhar lá em Mirante do Piquiri, trabalhei muito tempo na colheita de algodão, na colheita do hortelã,
E também trabalhei na Universidade de Mirante do Piquiri. Às vezes muita gente que assistiu esse vídeo já conhece lá, já viu falar disso lá, né? Então foi um lugar que eu andei bastante, né, na minha jornada de trabalho e nas minhas viagens, né? Fui para lá. Daí meu pai, então, eu estava para lá sozinho, né? Deixei meu pai ali em Formosa do Oeste. Daí eu fui para aqueles lados lá, né? Trabalhar para lá. Trabalhei também lá na fazenda Brasmentol, fazenda, mas outras fazendas que eu agora não lembro do nome, quer dizer, fazenda de japoneses, né? Então, trabalhei em muitos lugares por aí, graças a Deus, né? E daí, como meu pai mudou de Formosa do Oeste para aqui para os 5.000, em Palotina ali, aí com o tempo meu pai foi passear lá na casa dos meus avós, né? E daí me encontrou lá. Ô Salvador, tua mãe está com muita saudade de você. Eu falei, mas pai, tá mesmo? Tá, mas tá, claro que tá. Que dia você já viu a mãe não sentir saudade do filho? Eu falei, então pai, eu vou me ajeitar, que é para mim, então ir lá passear, visitar minha mãe, né? Porque quem tem sua mãe, viva, visite as suas mães, visite seus pais, não deixe de não visitar. Seja amigo do teu pai, seja amigo da tua mãe, dos teus irmãos, né? Respeite um e outro para não ter contenda, para não ter assim, discussão e nada. Seja amigos, seja companheiros, né? Então foi o que eu fiz. Daí eu vim. A minha mãe ficou com tanta alegria, que me dá até vontade de chorar quando eu lembro dessa passagem, né? Dessa passagem da vida da gente, né? Aí minha mãe falou para meu filho, como você não vem embora para cá, ficar perto da tua mãe, né? Eu falei, olha mãe, se eu conseguir, eu tocava roça naquele tempo, se eu conseguir vender a minha roça, eu vou mudar para cá, vou vir morar aqui com vocês. Beleza? Tá, filho? Mas Deus abençoe que você vende sua roça. Aí eu fiquei por ali uns 15 dias, ali na beira do Rio Azul, em Palotina. E de lá, então, voltei e fui embora para o interior de Formosa do Oeste, que era lá no sítio, né? E daquilo, então, eu ofereci a minha roça para meu tio. Vai encerrar, que depois tá depois. Aí eu ofereci minha roça lá para o tio, e ele topou, comprou a roça de mim. Aí ele comprou a roça, né? E eu vendi para ele, peguei um tanto de dinheiro, e daí vim embora ali para a beira do Rio Azul. De trabalhar, mexer com hortelã, junto com meu pai, com minha mãe. E nós trabalhávamos, nós dávamos um duro, danado, né? E eu, como gostava de tocar um violão, tinha aprendido a tocar violão, aí eu fui numa loja em Palotina, trabalhei, você vê, gente, como é que é as coisas, né? Assim, né? Eu trabalhava de dia para ganhar dinheiro para meu pai, né? E daí eu trabalhava à noite, lambicando para ganhar dinheiro para me comprar um violão. E não deu outra, não deu outra. Comprei um violão marca Sonelli. Nunca esqueci até hoje. Nem sei se existe ainda esta marca, mas Sonelli é a marca do violão que eu comprei. Daí então eu comprei aquele violão, daí eu fazia meus shows, cantava, gostava muito de cantar naquele tempo música do Roberto Carlos, do Zé Adriane, também do Agnaldo Timóteo, Adelei Cardoso. Então eu cantava muita música naquele tempo, né? Música popular brasileira, né? Então o Roberto Carlos é o que eu mais cantava. O Amado Batista ainda não tinha naquele tempo. Aí depois que eu aprendi a cantar também umas músicas do Amado Batista, mas coisa linda, né? Então eu era famoso, né? Tocava violão, cantava famoso, graças a Deus, né? Então eu mudei para Palotina, junto com a mãe, fiquei por ali e tal, até que em 1972 eu casei, né? Aí eu já tinha minha casa, casei, aí morei um tempo lá em Palotina, Fazenda Paraíso,
né, perto do aeroporto que tem por lá. E de lá, então, mudei para Entre Rios, trabalhei tempo no Hortelã em Entre Rios, Pato Bragado também. Trabalhei tempo em Pato Bragado com hortelã, nos Bianqueses. E de lá, então, eu mudei para São Roque, Fazenda Grau. Trabalhei no Fazenda Grau, trabalhei com Antônio Kiba, Lauro Nix e Rug Saider. Trabalhei com essas pessoas. Aí, de repente, então, eu resolvi, mudei aqui para a cidade. Então, eu estou aqui na cidade já há muitos anos. Em 83, eu mudei aqui para a cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. E estou aí, estou hoje aí, graças a Deus, tranquilo, contando as minhas histórias, lembrando daquele tempo bom, que hoje ainda continua, né, tempo bom, muito alegre, muito satisfeito, né, e bastante conhecimento, né, e o tempo passando, mas continue alegre, disposto, e assim por diante. Então as pessoas devem ser assim, alegre, disposto, contente, e sempre fazer as coisas boas, servir para ser servido. Então é isso aí, meus amigos. É a história de hoje, é essa de hoje, então nós vamos deixar para contar outras histórias outro dia, e vocês acompanham aí, deixando um like, comentário, e escrevendo no meu canal, Salvador Pereira Oficial, e vamos que vamos. E tem então, boa tarde, tchau!